a Bíblia é uma farsa? O nome Bíblia significa livros, e é isto mesmo que a Bíblia é, uma coleção de livros que estão agrupados em duas partes chamadas de testamento. A palavra testamento significa aliança, pacto, concerto. E para nós cristãos, a Bíblia é um livro sagrado com um valor religioso muito especial. Mas por que você crê na Bíblia? Alguns respondem: bem, eu acredito na Bíblia porque eu fui criado assim. Já outros dizem: eu escolhi crer na Bíblia porque eu experimentei e deu certo para mim. Pois é, mas estas não são respostas adequadas. A Bíblia é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas e seus escritos são de origem divina e não humana. Mas será que a Bíblia tem alguma evidência histórica? É claro que tem. Vamos falar do valor histórico dela. Um fato histórico pode ser validado por diversos meios: escritos, fotografias ou gravuras, vídeos, objetos e também artefatos. Registros feitos por diferentes fontes sobre um mesmo fato ou evento nos proporcionam uma reconstrução mais fiel do passado. Na antiguidade, o advento do alfabeto e da escrita proporcionou um meio mais fiel de registro. Mas como você sabe, naquela época a gente não tinha papel sulfite, caneta esferográfica, lápis ou borracha, e isso dificultava muito a produção, a preservação e a distribuição dos escritos. Além destas dificuldades técnicas, é preciso levar em conta fatores políticos e sociais daquela época. Muitos manuscritos originais foram perdidos, restando apenas várias cópias do original. Eu vou te dar alguns exemplos. Líada, escrito em 900 a.C., cuja autoria foi atribuída a Homero, é um poema épico grego que narra os acontecimentos ocorridos na Guerra de Troia. Dos 643 manuscritos encontrados, o mais antigo data de 400 a.C., ou seja, não temos o escrito original, e o mais recente que possuímos foi passado para o papel 500 anos depois do original. Já as peripécias do ditador romano Júlio César foram transcritas entre 100 e 44 a.C. O fragmento mais antigo que temos de seus textos, que narram as guerras gálicas, é de 900 depois de Cristo, uma diferença de 1000 anos do original. Ao todo, são 10 manuscritos de sua autoria, o mais próximo da verdade que conseguimos chegar. Podemos ainda ter o apoio de muitos registros arqueológicos, literários e outros documentos encontrados além destes. Entre 427 e 347 a.C., Platão escreveu suas obras, e tudo o que conhecemos dele consta de apenas 7 manuscritos, sendo que a cópia mais antiga que temos de seu trabalho é de 900 depois de Cristo, uma diferença de 1200 anos. Esses manuscritos nos apresentam o seu mestre Sócrates, e temos aqui a única evidência de que essa pessoa existiu. E quanto à Bíblia? Bem, para começar, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. São mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. Lembrando que a Bíblia é uma coleção de livros que está agrupada em duas partes chamadas de testamento. O Antigo Testamento tem mais de 3.100 manuscritos em hebraico e contém quase todo o texto bíblico. 2.300 lecionários judaicos, ou livros judaicos, são preservados, e temos ainda as traduções para o grego, 1.500 manuscritos, siríaco, 65.000, e línguas latinas, 8.000. O Códice de Alepo, 920 d.C., e o Códice de Leningrado, 1008 d.C., eram os mais antigos acervos completos do Antigo Testamento até o ano de 1947, com a descoberta dos chamados Pergaminhos do Mar Morto, nas ruínas de Qumran, na região da Cisjordânia. Dos 800 manuscritos encontrados, 220 referem-se ao Antigo Testamento, sendo que o livro de Ester é o único que não consta dessa biblioteca. Entre os achados estão 2 rolos de pergaminho que registram um livro de Isaías, um completo e outro contendo 75% dele, escritos, respectivamente, em 150 a.C. e 70 depois de Cristo. E o detalhe, quase 1000 anos antes dos códices já conhecidos até então. Do Novo Testamento, são 5.300 manuscritos gregos, além de 9.000 manuscritos traduzidos para as línguas mediterrâneas e 9.300 outras porções fragmentadas, totalizando 23.600 documentos históricos. Os originais foram escritos entre 50 e 100 depois de Cristo. Vale lembrar que Jesus morreu no ano 33. Embora tenham se perdido durante as peregrinações de seus autores e também nas investidas contra o povo cristão,
O manuscrito mais antigo é de um fragmento de papiro achado em 125 d.C. no Egito, e ele contém um dos textos de João e o julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos. Mas aí você pergunta, como é que eu posso acreditar na Bíblia se ela foi escrita por homens? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não é só porque homens escreveram que não podemos confiar na Bíblia. E como não confiar em um livro que foi escrito em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico, em 3 continentes, Ásia, África e Europa, com mais de 40 autores, entre eles agricultores, pastores de ovelhas, poetas, pescadores, profetas, médicos, juízes e reis, judeus e um grego, onde a maioria deles nunca se encontrou e que escreveram em um espaço de tempo de 1600 anos. A Bíblia é singular e tem sido atacada como qualquer outro livro. O propósito da Bíblia é revelar Deus para cada um de nós. Com a Bíblia, experimentamos a sua veracidade. E respondendo à pergunta inicial, não, a Bíblia não é uma farsa. A Bíblia é verdadeira.